E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai direto ao cerne de uma daquelas tensões gigantes. O atrito constante entre as nossas lutas diárias, as regras divinas e o caminho para a restauração. Pegando o gancho do estudo do dia 23 de maio, vamos destrinchar essa dinâmica profunda de como a gente falha, mas, acima de tudo, como a solução definitiva é colocada na mesa. Imagina só a cena. Pequenos aviões de brinquedo super frágeis indo de encontro a tábuas de pedra maciças, daquelas com numerais romanos gravados. É uma imagem fortíssima. Ela ilustra perfeitamente como a humanidade acaba batendo de frente com os preceitos divinos. Sabe, muitas vezes a gente trata essas leis eternas como se fossem só pequenos obstáculos no meio das nossas distrações, sem ter a mínima noção do peso e da solidez daquilo que estamos ignorando. É literalmente o choque da nossa fragilidade com a firmeza inabalável das regras absolutas. E é exatamente por isso que o Salmo 119 fundamenta tão bem a nossa conversa de hoje. Olha que interessante esse paradoxo. O texto diz: "Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos." Peraí, se a pessoa já recebeu vida por causa das regras, por que ela ainda precisa clamar por salvação? Pois é, esse verso resume toda a nossa urgência. Os preceitos são perfeitos, mas a nossa dificuldade em lidar com eles é o que cria essa necessidade absoluta de sermos resgatados. Seção 1. O maior obstáculo existencial. Vamos dar uma olhada na raiz desse problema? Bom, o material não passa pano de jeito nenhum. Ele define o pecado não como um tropeço qualquer, sabe? Mas como o maior obstáculo possível para um relacionamento próximo com Deus. A sequência de palavras é pesada. Ele engana, fere, corrói e, no fim das contas, destrói. A gente está falando da maior batalha da vida. Não é uma falha técnica sem importância. É uma força corrosiva com consequências gigantescas e eternas, que vai literalmente deteriorando a base de qualquer conexão saudável com o Criador. Seção 2. A sociedade e o pecado. Entendendo o estrago, como é que o mundo reage a isso? E aí fica uma pergunta daquelas pra gente pensar. Será que a natureza humana vive buscando prazer simplesmente porque a sociedade já se acostumou com o erro? A gente tem essa tendência de ir pelo caminho mais fácil, né? O estudo levanta esse dilema filosófico super válido. A gente normalizou tanto aquilo que nos destrói que isso acabou virando só mais uma parte da rotina. É um contraste brutal. De um lado, a gente tem a sociedade que trata o pecado como algo super normal, focado na busca por prazer. As pessoas até evitam usar essa palavra para não ofender ninguém, trocam o nome, dão uma suavizada, mas do outro lado, a realidade do texto bate na nossa porta com tudo. Ele avisa que isso engana, corrói e nos afasta de Deus. É o velho hábito de tentar fazer as pazes com uma força destrutiva só para manter a conveniência. Mas o custo disso, a longo prazo, é impagável. E como toda essa corrosão acontece na prática? A verdade é que as falhas operam em várias frentes: ações, palavras, pensamentos e motivações. Claro, as nossas ações e as coisas que a gente diz machucam os outros e machucam o próprio Deus. Mas o buraco é bem mais embaixo. Os pensamentos e as motivações são os verdadeiros campos de batalha. São invisíveis. Não é só o que a gente faz por fora. É uma condição interna, uma falha sistêmica que vai deteriorando a gente de dentro para fora. Seção 3. O papel diagnóstico da lei. Para um problema tão invisível, a gente precisa de um equipamento muito bom. Então, onde a lei de Deus entra nessa história? Aquelas tábuas de pedra que a gente comentou não são só uma lista chata de proibições. Na verdade, a lei funciona como um espelho de altíssima resolução do caráter divino. Ela é um mecanismo de diagnóstico, como se fosse um raio-x super potente. A lei não vai curar a doença, mas ela mostra de forma cirúrgica, exata, onde a relação foi quebrada e onde o problema está agindo em silêncio. Ela revela a verdade. Seção 4. A restauração do relacionamento. Depois de encarar o problema, chegou a hora da solução. Isso nos traz para o ponto de virada do nosso estudo. Se as nossas motivações falham e o raio-x da lei só serve para mostrar o tamanho do estrago, o que sobra? Quem é que pode consertar essa relação com o Pai? O texto não nos deixa no escuro. Ele aponta para uma direção cristalina, afirmando que há alguém capaz de restaurar completamente o que foi fraturado. E a busca por essa identidade restauradora que dá sentido a todo o diagnóstico doloroso que vimos até agora. E para a gente entender como essa restauração acontece, os textos dessa semana formam um roteiro e tanto. A gente vai passar pela história em Juízes, mergulhar nos ensinamentos fortíssimos de Marcos e Mateus sobre o peso das nossas escolhas
E depois ir fundo na teologia de Romanos, que explica com perfeição aquele equilíbrio delicado entre o que a lei exige e a graça que a gente recebe. São leituras fundamentais para encaixar essas peças. Para amarrar tudo isso, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é a seguinte: enquanto o mundo lá fora continua normalizando as próprias falhas e fingindo que está tudo bem, como entender a fundo esse raio-x divino vai mudar a nossa busca por restauração essa semana? O holofote da lei não serve para jogar a gente no desespero de jeito nenhum. Ele serve para fazer a gente dar um valor infinitamente maior àquele que, no fim das contas, conserta o que nós quebramos. Muito o que pensar, né? Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise.